E estamos Ai, gravando ai. nesse exato momento. Por acaso gostaria de se Opa! apresentar? E aí, galera? Sou o Monarca, sou um grande, assim, uma pessoa grande conhecida assim, uma nossa querida amiguinha. E eu tô aqui pra fazer uma análise aqui junto com ela, né? Também em questão a própria parceria com o Mano Petrov e tal, que ele tá fazendo as análises. Eu achei da hora que a gente pode ter interação junto com outros players. No caso, a querida aqui do canal pode se apresentar. Bom, para começo de conversa, me chamo Artemis. E eu vou ser a apresentadora desse canal. Enfim, não tenho muito a falar sobre mim. E no geral é isso. Bom, para começo de tudo, eu imagino que seria interessante a gente começar a falar sobre os personagens. E bom, acho que, por mais que não seja as melhores das opções, já que o próprio, digamos que, interpretador da personagem está presente aqui comigo, eu vou começar a falar sobre a Cida, a chefe, né, a Aparecida. Bom, eu vou falar meu ponto de vista dela. Que, primeiramente, eu achei a Aparecida uma personagem muito foda. Apesar de que até agora ela não ter tido, assim, eu diria que um grande papel. Eu diria que, no geral, ela teve uma boa apresentação. Ela foi uma personagem no começo curiosa e que não demonstrou muito, porém com o passar da primeira sessão e até da que aconteceu hoje, nesse domingo, eu diria que a Aparecida foi uma personagem que se desenvolveu rápido. A gente descobriu que, bom, ela era uma mulher de gangue. Enfim, poderia me dizer qual que é o nome da gangue mesmo? Trindade? Trindade, exatamente. A Aparecida era uma das chefes da tal gangue Trindade. Ela tinha vários conhecidos no começo do RPG, só que logo ali no início, o mestre infelizmente descreveu que, bom, ela estava sozinha. Só que no final da primeira sessão a gente acabou descobrindo onde grande parte dos membros da Trindade estavam. E bom, agora a gente está presente, agora nessa segunda sessão, está presente com alguns outros membros da Trindade, que eu não vou lembrar o nome, porém a gente não sabe muito sobre eles, além de que, bom, um deles é o pai da chefe, né? E falando um pouco sobre a personagem em si, eu achei ela uma personagem carismática. E voltando àquela mesma questão que eu não completei alguns minutos atrás, por mais que ela não tenha tido um grande papel até então, ela foi uma personagem muito foda em questão de carisma. O que, bom, ela foi muito boa em apresentar até então. E bom, agora eu vou deixar com que o próprio apresentador dessa personagem diga um pouco mais dela pra gente. Vai em frente, Monarca. Ok. Em geral, eu não vou dar tantos spoilers a respeito da história dela. Eu posso citar conceituais, inspiração, posso apresentar dinâmica de personagem, coisas nesse sentido para vocês. A Cida, no caso, eu posso dar um nome inteiro pro pessoal aqui que vai estar vendo a questão do vídeo. Ela é um personagem que foi criado com a finalidade de ser um porradeiro, uma pessoa briguenta. Nesse sentido, tudo que o personagem for conduzir vai ter um envolvimento com conflito, com violência. Isso faz parte do ser dela. A Aparecida Ausberg de França basicamente tem essa filosofia de não simplesmente chegar e causar violência, mas a violência é causada àqueles que causam violência. Sua principal característica, pelo menos quando foi associada ao seu pai, no caso Leôncio de França, inclusive é um pai adotivo, não é um pai de sangue biológico, foi a questão de proteger os mais fracos. Você geralmente é um homem forte se você protege a si mesmo, mas um homem mais forte ainda protege os outros. Ele deu tanto esse ensinamento para ela como para qualquer outra pessoa que participasse da questão da própria gangue dela. E o vulgo dela fica reconhecido como a chefe, porque foi o que ela foi criada para ser. Era uma garota simples, uma garota moleca que vivia às vezes apanhando ou fazendo muita coisa errada. Em algum momento ela precisava ter uma evolução, e essa evolução veio quando caiu a responsabilidade a ela. Ela teve seus próprios comparsas, seus próprios amigos, que fazem parte, atuam na gangue, como o Gaveta, a Barba e o Mata-Mata, mas a maioria desses personagens não apareceu. No caso, até agora, só o Jonas Moleto, no caso, o Barba. Em relação
a questões de desenvolvimento de personagem. Com ela eu tenho bastante planejamento ainda, já que não tá 100% da história dela no RPG, que foi demonstrado. Tem bastante coisa ainda faltando. Mas o que eu posso dizer é que uma coisa que pode resumir ela é que se você quer ser o chefe, você precisa vencer o chefe. E ela é o chefe. Isso é o que resume ela em si. Ela tá ali pra mandar, ela é uma pessoa que tá ali pra proteger, e ela é uma pessoa de autoridade. Ela se caracteriza por carisma e simplesmente por ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem resistência. Não é à toa que ela é caracterizada como uma mulher alta e de aparência bela, o que combina quando teve a construção do seu próprio personagem, que coloca em destaque a questão da sua resiliência e da sua beleza, ou no caso do seu próprio carisma. E enquanto eu estiver interpretando ela, eu não tenho a capacidade de fazer uma voz feminina tão clara, porque eu ainda estou praticando, mas eu posso deixar muito nítido a questão do sentimental, a questão do esforço, do que ela sente. Quando ela é ofendida, eu dou a intenção para os personagens verem do que ela fala ou como ela se sente pela voz do jeito que ela está ofendida. Então pode ser uma voz masculina, mas o sentimental é completamente ambíguo ao personagem. A questão das decisões dela também são envolvidas ao que ela pelo menos pensa ou age como uma mulher, apesar de eu não ter a capacidade de fazer uma voz feminina. E eu vou apresentar basicamente a Aparecida como isso. Ela é a chefe, ela tá ali para lidar com os problemas e ajudar quem ela gosta. Sinceramente, eu poderia bater palmas se eu não estivesse com uma das minhas mãos ocupadas, mas enfim. Agora, passando pro segundo personagem da lista, Melquiades. Esse personagem vai ser um pouco polêmico, mas enfim. Novamente, começando comigo por dar o meu ponto de vista a ele, no início, eu jurava que o Melquiades, ele era um personagem muito de boa, do que o Petrov criou. Personagem que tá ali, amigo, pá, tipo, animado, por assim dizer. Acho que animado e alegre seria a primeira descrição que eu poderia dar a ele. Só que com o passar, tanto da primeira sessão quanto da segunda, que teve o desenrolar de, bom, a minha personagem, Cecília Beatriz, ou Beato, naquela cena interrogando ele, a gente pôde descobrir um pouco sobre que ele, na verdade, é um baita de um ator. Ele sempre tá demonstrando diferentes emoções em cada situação que é apresentada. Tipo na sessão de hoje, em que, bom, antes de a gente entrar no covil dos inimigos e, bom, a gente entrar em um combate com ele, ele tá bem calmo e inexpressivo. No momento em que a gente entra em combate, ele simplesmente vira um psicopata que mata sem hesitar. E no instante em que o combate termina e a gente vai resgatar, por assim dizer, o pai da chefe e os aliados dela que estavam ali presentes, ele simplesmente botou uma face gentil, um sorriso amigável no rosto e estava ali para ajudar. E, bom, também teve a questão de ele ser um personagem muito misterioso na questão de que, também nessa mesma sessão de hoje, ele, bom, foi fazer uma caminhada com um figurante que está sendo interpretado pelo mestre, que se chama Fal. Que, bom, por enquanto a gente não sabe muito sobre o Fal também, senão eu falaria um pouco dele. Mas, voltando ao foco, ele teve uma breve caminhada com o Fal, passou algumas mensagens em um papel para ele, ou seja, nem a gente como player sabe sobre do que se tratava aquele assunto. Então, bom, é provável que agora ele esteja fazendo um certo time com o tal figurante Fal, mas a gente não sabe se isso vai ser pro nosso bem ou pro nosso mal, até porque a gente também não sabe quais as verdadeiras intenções desse personagem. E, bom, no geral, a visão que eu tenho dele é que ele é um personagem interessante, tem muito a ser explorado. Eu quero muito saber o que é o tal Projeto Adão e o porquê raios ele, bom, mandou pra longe, por assim dizer, aquele outro personagem que eu não sei o nome dele, mas aparentemente ele era uma das crianças que estavam presentes no tal Projeto Adão, junto com o Fal há muito tempo, junto com o Melquiades há muito tempo atrás, mas enfim. Agora que eu dei meu breve ponto de vista em relação a ele, Monarca, vai em frente agora, é tua vez de dar o teu ponto de vista em relação a ele. Em relação ao amigo dele que tinha mandado embora, eu acho que o nome dele era Marcos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era Marcos. Agora, em relação a personagem, eu posso classificar o personagem do Petróleo como uma coisa muito simples.
Ele tem um objetivo como personagem e ele segue esse objetivo até o fim. Ele tá fazendo uma das coisas mais difíceis que um player pode fazer com um RPG, que é você ter uma mecânica de você simplesmente ser um mistério e você conseguir expressar o seu personagem mesmo aplicando esse mistério. Isso é muito difícil de você fazer geralmente em uma sessão. Se o seu personagem tem a temática de ser um agente duplo, por exemplo, você é um traidor na sua equipe. Tem mestres que inserem essa dinâmica geralmente. Eu não vou citar nenhum tipo de RPG específico porque isso é normal. Só depende do mestre e o que ele quer fazer. Se você ir lá e revelar o que o seu personagem sente, você entra em conflito porque tem duas coisas que o seu personagem sente quando você interpreta. Tem a questão do ele tá tendo um sentimento falso e a questão do sentimento verdadeiro dele. O próprio Petrov, ele sabe esconder muito bem o que o personagem dele pensa, aplicando aquele sentimento em específico para aquela situação. É como, no caso, eu já tinha dito. É um verdadeiro interpretador, um verdadeiro ator, aquele personagem. Eu, na minha visão como player, jogando com a Cida, na visão da Cida, ela não liga pro que ele é, ou pelo menos o que ele faz. Ela sabe que ele tem um mistério, e o único medo dela, no caso, em questão a isso, é houve uma traição, ou, no caso, uma falta de confiança. Tanto que na primeira interação que eles tiveram, e houve a questão da briga deles, no caso de esconde da arma, a primeira coisa que ela fez foi pensar em brigar com ele ou matar ele ali mesmo esmagado, sem qualquer chance de revidar. E aquilo ficou só por aquele instante. A partir do momento que ele conseguiu, de certa forma, manipular ela, sem uma questão de um teste, um uso de dados, já que ele usou muito bem das palavras naquela sessão, teve um momento de abertura e um momento de trégua. Então, a minha aplicação ao personagem do Petrov, por enquanto, é isso. Ele poderia ser muito melhor se tivesse esse plot twist do mistério. Inclusive, eu quero que esse mistério se resolva, pra gente finalmente poder entender o que realmente é o personagem do Petrov. Porque, por enquanto, ele é um mistério. Ele é um personagem interpretador, um artista, um ator. Essa é a minha visão principal do personagem. Ok. Agora, partindo pra personagem que foi apresentada nessa sessão, e infelizmente não teve muito tempo para se desenvolver, então é provável que a gente seja bem breve em relação a ela, é a Mia. Se eu não me engano, esse é o nome dela mesmo, certo? Só dá uma... Mia. Mai. Ah, Mai, ok. Em relação a Mai, infelizmente a gente não teve um desenvolvimento em relação a ela, mas o que eu posso dizer no momento é, ela aparentemente é uma personagem que se preocupa muito com os outros, principalmente, eu pude perceber isso principalmente quando ela foi checar o ferimento de todo mundo ali, mas principalmente da Cecília, minha personagem, e viu que, bom, a munição que tinha acertado minha personagem era uma munição corrosiva. Ainda não se sabe muito sobre em relação aos poderes das armas Mega, que no caso são as armas especiais que apareceram no mundo do RPG de repente. Mas o que se sabe é que essas armas, além de não serem normais, elas aparentemente têm uma habilidade própria. E bom, foi relativamente bem mostrado pelo William, que é a pessoa que interpreta a Mai, que ela se preocupa muito com os outros. E, bom, no geral, a gente não pôde descobrir muito em relação a ela, já que ela apareceu no meio da sessão, então a gente não teve um verdadeiro desenvolvimento dela, e no geral é isso. Agora, novamente, fiquem com a visão do Monarca. Sim, a Mai é um personagem que, por enquanto, está sendo bem aplicado. O conceito dela de ser uma apoiadora, ela faz muito bem. Desde o momento que ela chegou, desde o momento que ela partiu até agora, mesmo com a questão de estranhos, ela ainda se preocupava com o bem de alguém. Ela, ou pelo menos ela queria se sentir útil no meio daquela presença daquele pessoal. Talvez uma cena de mais destaque dela seja na cena do carro quando ela se sentiu amedrontada. Porque o resto das interações dela foram muito superficiais. Mas é uma questão de desenvolvimento de player. O player recente colabora. Na verdade, ele é mais velho do que eu que estou participando da mesma, mas ele é um player recente nessa sessão específica e nas anteriores. Esse player que apareceu agora ainda vai ter o tempo dele de desenvolvimento, assim como qualquer player. Só uma questão de tempo. Mas por enquanto mais aplica muito tempo que ela para ser. A médica, a curadora. Eu tentei, como player Cida, desenvolver um pouco mais o personagem dela perguntando do passado, ou de você nesse sentido. Mas como ela aparentava não lembrar, ela realmente não teve a oportunidade de ter muito tempo de tela. Então ela se resumiu a ser alguém altruísta, uma pessoa que é um pouco introvertida, dá pra se classificar assim. E que ainda falta bastante coisa. Falta ela ter um laço, criar um sentimento.
eu senti muito que o personagem dela tem uma questão de... Eu não vou conseguir fazer isso de um jeito muito sério, mas abandono, uma questão da pessoa, tipo, se sentir que não é pertencente àquele lugar. Em específico naquela gangue, ela não se sente pertencente àquilo. Tanto que é o momento que ela fala que ninguém ia se importar se ela morresse, deu pra entender que ela se sentia sozinha naquele mundo. E aquilo foi o máximo de profundidade de um personagem que deu pra aplicar na sessão. Então, é um personagem bom, mas falta ainda muita coisa pra falar dele e vocês vão ter que ficar ansiosos pra descobrir isso na próxima sessão. Exato. Agora, deixando por último se eu não me engano, já que não tem mais nenhum a apresentar, é a minha personagem, Cecília Beatriz. Bom, eu não vou poder dizer muito, afinal eu estaria entregando praticamente todo a lore e contexto em relação a ela. Porém, a Cecília, ela, no começo do RPG, todo mundo achava que ela, bom, era aquele básico estereótipo de freira, que, bom, é amável com todos, que fica na dela quando tem que ficar, e no geral é isso. Só que a Cecília, com o passar das sessões, mesmo já tendo mencionado que é importante mencionar isso de novo, ela teve os picos de desenvolvimento dela, eu diria, no momento em que ela, tendo escutado um pouco da conversa que ele teve, que o Melquiades teve com aquele cara que ele expulsou, que aparentemente fazia parte do passado dele, ela interrogou ele e demonstrou não ser uma pessoa tão normal assim. Tanto que ela demonstrou aquele sorriso extremamente macabro pra ele. E também tem a questão de que na sessão atual eu pude explorar isso um pouco melhor, porém a Cecília, ela não se sente muito bem naquele mundo. Ela se sentiu afetada por certas situações, mas principalmente quando ela teve que tirar a vida de alguém. Sempre nas sessões que apresentavam algum perigo para ela, ela sempre fugiu e deixava com que os outros fizessem esse trabalho por ela. Só que nessa sessão específica ela não pôde fazer isso, ela teve que realmente matar para não morrer. E antes de realmente assassinar as pessoas que ela devia, a sangue frio, ela se sentiu culpada por aquilo e hesitou por alguns instantes. Só que ela sabia o que tinha de ser feito e, bom, matou aquelas pessoas. E por mais que ela saiba que aquelas pessoas sejam relativamente ruins, ela ainda se sente culpada por aquilo, porque ela realmente não gosta de ter que fazer o mal às pessoas, ela quer ver o bem da maioria. E no geral, eu diria que é isso. A Cecília é uma personagem relativamente boa em esconder as emoções dela, então nem sempre o que ela demonstra é o que é o que ela realmente está sentindo. Mas quando é algo realmente muito pesado, que ela não consegue esconder de maneira definitiva, ela vai demonstrar sem hesitar. E depois dessa minha breve visão sobre a minha própria personagem, que eu infelizmente não vou poder revelar muito sobre ela, eu deixo também o Monarca dar a visão final dele, em relação à minha personagem. Em questão ao seu próprio discurso, dá de parabéns, você conseguiu falar metade do que você ia falar perfeitamente. Inclusive, desculpa te atrapalhar, porém eu peço que tu ajeite o teu microfone, por favor. Tá muito distante? Não, parece que tá um pouco abafado, mas ok, agora tá ótimo. Então, o que eu posso dizer a respeito da Cecília é que ela é um personagem interessante. Ela apresenta uma temática de freira, uma questão toda religiosa durante a história inteira, mas existe uma coisa a mais que não foi revelada, mas a gente sabe que tem alguma coisa. As feições que ela faz aparentam algo que não é tão normal. Tem aquela questão que eu já havia citado antes, no caso do próprio sorriso, aquela feição que ela deu em relação tanto a questão da própria Mai, quanto em questão até da Barra do Petróleo. Todos aqueles momentos são momentos meio darks, assim, meio terríveis. Poucos momentos que ela demonstra ter um senso de humanidade, ou no caso um pouco mais de empatia, são os momentos que ela tá mais normal, que não existe um conflito, que não existe uma vontade. Como no caso, o exemplo quando as crianças estavam sendo escravizadas. Ela olhou com aquilo com uma total repulsa. Tinha uma vontade de mudar aquilo, mas ainda assim demonstrou que ela não é um monstro. Ela tem alguma coisa oculta, mas não é algo realmente terrível. Às vezes pode ser só uma coisa que ainda vai ser apresentada pra não dar spoiler nem nada. Enfim, Cecília basicamente tem, até agora, acho que a melhor temática de personagem entre todos, porque uma freira no apocalipse é algo icônico, não se vê todo dia. Todo mundo, tipo, opta por escolher, às vezes, algo muito temático, um agente secreto, um gangster,
ou às vezes um médico, mas realmente ver um personagem que não tem uma interação direta com esse mundo, como uma freira ou um padre, que são coisas que estão muito deslocadas de um universo como esse, é algo realmente muito chamativo e que dá destaque ao player. Então, em suma, eu posso dizer isso. Eu posso dizer que ela é uma personagem de temática boa, ela é uma personagem que apresenta uma proposta e está cumprindo por enquanto ela muito bem. Ela possui suas próprias camadas de profundidade como personagem, tanto em apresentar uma personalidade como apresentar um jeito diferente. E esse é o meu resumo da Cecília. Cecília é um bom personagem. Ok. Agora que acabaram todos os personagens, a gente vai, bom, ter que finalizar essa análise, não é? Bom, essa foi eu, Artemis, dando meu ponto de vista em relação a alguns dos personagens desse RPG, no caso do RPG do Fenício, Trilhas do Oriente, em que eu acho que, sinceramente, tem um bom universo a se explorar, já que não é todo dia que se vê um RPG assim tão interessante, tanto em questão de personagem quanto em questão de universo. E, no geral, é isso. E agora eu deixo pro Monarca finalizar esse vídeo de maneira definitiva pra mim. As honras são minhas no seu primeiro vídeo a finalizar? Exata sua Ah, marcha. que maravilha. Estão vendo, gente? Olha que dano de canal de Esmeralda. Enfim, eu deixo créditos à própria criadora em questão de roteirização, em questão de... também eu posso colocar aqui improvisos em certa parte do vídeo. Eu posso deixar os créditos também em relação às próprias imagens, já que não sou eu que forneci sim ela que busca as imagens. E qualquer tipo de uso e autoridade a áudio também em minha relação ao canal dela também está permitido no Abu. Então, falou, né, galera? É um tchau do Monarca aí pra vocês. Se quiserem acompanhar meu canal na Twitch, eu tô fazendo live nas horas da RPG, ou senão eu tô jogando alguma coisa tranquila. Já a nossa querida Artemis ainda não sei se ela vai querer participar de alguma live, alguma coisa, é mais uma decisão dela. Esse é o canal dela e falou!